crianças maravilhosas do terceiro ano. Vamos à nossa higienização. Prontos para iniciarmos mais uma aula bem divertida? Espero que sim. Lembre-se, lápis e papel na mão para fazerem suas anotações. Hoje a nossa aula está cheinha de boas histórias. Em língua portuguesa, nós vamos aprender sobre o gênero textual que está totalmente ligado às cartinhas que escrevemos. Em história, vamos conhecer personagens muito importantes para o desenvolvimento cultural e social de nossa região. Em geografia, veremos uma diversidade de paisagens. E vocês vão descobrir muitas coisas legais sobre as pessoas e os lugares. Vamos para as nossas aventuras de hoje? Vamos lá! Crianças, em nossa aula anterior, começamos a falar sobre alguns lugares de grande importância em nossa cidade. Estávamos nos aprofundando no gênero textual carta e vimos algumas cartinhas muito interessantes. Lemos a carta da aluna Janaína, lembram? E também conhecemos uma história bem bacana de um lobinho camarada que não gostava muito da sua escola. Lembram-se do lobinho devagar? Então, nosso lobinho tinha grandes problemas com sua atual escola. A escola da enganação. Mas fala sério, aquela escola era mesmo assustadora, hein? Imagina estudar num lugar assim? Aqui, em nossa cidade, existem várias escolas. Mas eu creio, aliás, tenho certeza que nenhuma delas ensina essas coisas ruins da história. Muito pelo contrário. As escolas, além do aprendizado e conhecimento sistematizado, ajudam as pessoas a se tornarem melhores. Verdade? Pois nelas fazemos amigos e convivemos com as diferenças. Lembram que eu mostrei a vocês algumas escolas em Uberlândia que são patrimônios históricos? Vamos relembrá-las e conhecer um pouco mais sobre cada uma delas? Não é a escola de enganação, não, eu garanto, viu? Gente, uma delas é a Escola Estadual de Uberlândia, mais conhecida como museu. Ela está localizada na Praça Adolfo Fonseca, número 141, no centro da cidade. Tem sua história iniciada em 1915, com a instalação do ginásio de Uberabinha, instituição particular que funcionava inicialmente em uma casa alugada, em condições precárias, em local inadequado, sob a direção de Antônio Luiz da Silveira. Naqueles anos, algumas pessoas importantes da cidade, donos de empresas, políticos, eles decidiram que era necessário a construção de um prédio novo, com arquitetura moderna, comprometido com as questões relacionadas à higiene e com os ideais de progresso e modernidade de nossa cidade. Em agosto de 1921, a edificação estava pronta. O colégio funcionou até 1929, em regime particular. Mas no início desse mesmo ano, do ano de 1929, o prédio foi doado ao estado de Minas Gerais e foi tombada como patrimônio histórico municipal em 13/6/2005. Vocês se recordam que já falamos o que é tombamento? Recordam? Peraí. Recordam. É quando o prefeito ou outro representante do poder público usa uma lei para preservar um prédio que possui valor histórico para as pessoas e o lugar. Quando a prefeitura tombou essas escolas que nós veremos hoje, igual o museu, ninguém mais poderia alterar suas formas originais, ou seja, a sua arquitetura, como ele foi construído, permitindo que as pessoas que nasceram depois
como vocês e eu, tá? Conhecessem como eram as escolas antigamente. Muito legal, não é mesmo? Gente, sem isso, como é que a gente ia saber? Não é verdade? Outra escola que também tem muita história para contar é a Escola Estadual Dr. Duarte Pimentel de Ulloa. Nome imponente, não é? Ela é localizada na Avenida Vasconcelos Costa, número 78, lá no bairro Martins. Teve sua construção iniciada em 1926, muitos anos atrás, e a obra foi concluída em 1930, mas só entrou em funcionamento em 1932. Com o nome de Grupo Escolar Minas Gerais. Ela não tinha esse nome. E em 1934 passou a chamar-se Grupo Escolar Dr. Duarte Pimentel de Ulloa. Sabe por quê? Em homenagem a um juiz de direito da comarca de Uberlândia. Isso mesmo. Mas, gente, em 1987, a escola contava com 1.200 alunos, quando, no dia 4 de outubro, sofreu um grande incêndio, decorrente de um curto-circuito na fiação que era muito precária. Provocou grave destruição. Triste, não é? Mas no mesmo mês, no dia 28, o então governo do estado liberou recursos para a reconstrução do prédio. Aí as atividades escolares foram retomadas em 1989. Ela foi tombada como Patrimônio Histórico Municipal em 27/3/2006. Isso mesmo. Muita história, muita coisa aconteceu ali, não é verdade? Olha só, agora a gente vai conhecer uma outra escola que muitas vezes você pode ter passado por lá, mas não se apercebeu dela. O prédio onde funciona a Escola Estadual Enéas de Oliveira Guimarães, lá no centro de Uberlândia também. Vocês sabiam que é uma das casas mais antigas construída na nossa cidade? Sabiam? Isso vocês não sabiam, tenho certeza. Registros indicam que foi construída em 1897. Nossa! E em 2011, o prédio passou assim por uma restauração, tá? Ela que foi recuperado o teto, que remonta à época de sua construção, e também as pinturas da sua parede. Essas foram feitas pelo arquiteto Cipriano Del Fávero. Eu acho que vocês já ouviram muito esse nome. Tem até rua aqui com esse nome, não tem? Então, ele é o mesmo que construiu o Palácio dos Leões. Lembra? Onde fica o Museu Municipal. Nós já fomos lá. Fizemos a nossa visita virtual. Essa casa hoje é centenária. Foi a primeira a ter tubulação de água quente no banheiro. Ai, que chique! Tubulação de água quente no banheiro e na cozinha, que era de início aquecida por serpentinas e posteriormente por caixa térmica. Foi tombada como Patrimônio Histórico Municipal em 21/8/2012. Bom, depois teve a sua alteração, esse decreto teve uma alteração em 3/12/2012. Alguns acertos. Muito legal, hein, crianças? Vocês sabiam disso? Eu tenho certeza que você não sabia. Mas eu já disse a vocês que nós temos em nossa cidade diversos lugares marcantes. As nossas escolas são muito especiais. Estamos com muita saudade, não é, de estar nelas? Eu estou morrendo de saudade das nossas aulas presenciais, dos amigos, gente, dos recreios. Eu tenho certeza que vocês estão com saudade dos recreios. Mas logo, tudo isso vai passar. E poderemos nos encontrar novamente, não é? A nossa cidade é repleta de lugares e pessoas interessantes. Por falar em pessoas interessantes, vamos voltar à questão das cartas que nós ficamos de escrever para uma pessoa especial?
Então, crianças, eu escrevi a minha. Olha só. Não vou contar para quem eu escrevi. Mas, agora, nós precisamos aprender como enviá-las. Vocês já sabem como enviar uma carta? Um detalhe importante é que a carta, sendo um instrumento de comunicação, quando enviada pelo correio, precisa ser devidamente preenchida e colocada em um envelope, que a conduzirá até o destinatário. Professora, quem é esse destinatário? A pessoa para quem você está enviando a carta. Ele é o destinatário. Para tanto, nós temos frente e verso desse envelope. Viu? Primeiro, a gente precisa preencher o envelope, né? Isso mesmo, a gente tem que preencher ele com todos os detalhes. Existem vários tipos e formatos para vários fins de envelopes. Porém, o que vamos utilizar é um envelope comum para enviar uma carta comum. Observem, aqui nós temos 2 modelos de envelopes para cartas pessoais e simples. Muito utilizados mesmo. Agora, vamos ver como nós devemos preencher esse envelope corretamente. Aqui nós temos um envelope preenchido por um menino que mandou uma carta para o seu avô. Observe como o menino preencheu o envelope da carta. Primeiro, ele coloca o nome e endereço da pessoa para quem o menino enviou a carta. Quem é, crianças? O destinatário. Muito bem. Depois ele precisa preencher. Esse conjunto de números que você vê aí é o CEP. O CEP é o Código de Endereçamento Postal. Ele identifica o endereço e faz com que a carta chegue mais rápido. Porque senão, como é que o carteiro vai saber onde entregar essa carta? Não é verdade? Nome e endereço da pessoa que está mandando a carta é o remetente. Quem é o remetente? O remetente somos nós que estamos enviando a carta. Então, no lado da frente do seu envelope, você vai colocar o seu nome, o nome da sua rua, o número, o CEP e a cidade e estado de onde você está enviando a sua carta. E na parte de trás você vai colocar o nome da pessoa, o nome da rua, o número da rua dele, o CEP, a cidade e o estado, para onde essa carta vai, porque senão o carteiro não vai conseguir encontrar o endereço. Agora, você precisa levar o correio. Viram que bacana? Mas, para isso, temos que colocar o último item. O que seria? Eu acho que está faltando alguma coisa. Um selo. Isso, existem selos para vários tipos de postagens. Existem até selos raros. Mas isso é história para outra aula. Lembrando sempre das regrinhas básicas para toda escrita. Sempre utilizar os sinais de pontuação corretamente e colocar cada palavra em seu lugar certinho. Gente, falando em lugares certinhos, para onde será que vai a minha carta? Vocês depois, eu vou contar depois. Depois eu vou contar para onde vai a minha carta. Eu gosto muito de escrever cartas. Vou contar depois. Mas, falando em lugares, a gente anda conhecendo, né, algumas coisas sobre as paisagens, sobre diversos lugares e diversas pessoas. Vocês se recordam bem o que são paisagens? E o que são paisagens naturais e paisagens humanizadas? Pois falamos muito sobre esse assunto. Existem elementos
que são modificados pelo ser humano e que parecem naturais. Porém, não são. Um exemplo disso é a arborização das ruas e praças. Se a árvore já existe naquele local, se não tiver sido alterada, lembra que nós falamos sobre isso? No período da sua construção, da construção da rua ou da praça, ela é de caráter natural, nasceu ali, cresceu ali. Porém, se as árvores foram deslocadas com o intuito de serem plantadas na rua ou em uma praça, elas se tornam elementos... Eu não ouvi. Fala mais alto. Hoje eu não estou boa de ouvido. Isso mesmo, elas se tornam humanizadas. Vocês são muito inteligentes, terceiro ano. E agora, quero perguntar para vocês, crianças, quais elementos naturais nós podemos observar nas cidades? Na nossa cidade, aqui onde a gente mora. Vamos analisar uma foto. Essa é a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. É linda, é uma cidade também que foi tombada, ela é patrimônio histórico do nosso estado. Bom, é possível observar que existe nessa paisagem uma mistura de paisagem natural e de paisagem humanizada. Nós vemos essa mistura o tempo todo, em vários ambientes. Aqui nessa paisagem da cidade de Ouro Preto, a gente observa a cidade e a gente observa que ao seu redor tem muitas árvores, montanhas, muitas montanhas bonitas, por sinal. É uma cidade muito bonita de se visitar. E nós observamos que também dentro da cidade existem algumas árvores. As árvores que existem ao redor da cidade, as montanhas, a sua vegetação, são naturais. Elas estão lá há anos, há séculos. As árvores plantadas, no entanto, ali dentro da cidade, no centro da cidade, a maioria delas são humanizadas. Foram plantadas ali e estão ali para fazerem parte daquele ambiente. Então, a gente observa que é uma cidade que tem uma mistura muito grande de natural e humanizado. Por isso, ela é uma cidade histórica. Inclusive, as suas construções são históricas. Tem muita casa antiga, muito prédio antigo. É uma cidade muito bonita. E nós podemos observar nela uma diversidade de paisagens. Vamos ver juntos algumas fotos de lugares e pensar o que eles têm de natural e humanizado. Pensando bem, faremos melhor. Faremos uma tabela com cada imagem, separando uma paisagem da outra. Preciso da ajuda de vocês agora, ok? Lembra que eu pedi para vocês pegarem o material, caderno, lápis sempre? Use agora o seu caderno e o seu lápis. Eu vou usar o quadro. O quadro é meu caderno. E o pincel é o meu lápis, ok? Então, vamos fazer uma tabela. Primeiro, como eu não vou usar régua, crianças, talvez o meu traço não fique tão certo quanto o de vocês. Aí em casa, se você tem uma régua, utilize a sua régua. Eu aqui não vou utilizar, mas nós vamos fazer uma tabela simples, apenas para nós separarmos as nossas paisagens. Vocês vão poder utilizar a régua e fazer um risco melhor do que o meu, não é verdade? Mas aqui, como eu não estou com a régua agora, nós fizemos e é a nossa tabela. Como é que nós vamos separar a nossa tabela? Nós vamos ver as imagens. Então, nós vamos fazer os elementos que são o quê? Naturais, que estiverem nas nossas imagens. E elementos o quê? Humanizados, muito bem. Humanizados. Muito bem. Elementos naturais, elementos humanizados que nós vamos observar nas nossas imagens. Aqui nós vamos colocar paisagem
Vamos separar assim para ficar mais fácil. Vamos separar paisagem 2, paisagem 3. E vamos ver se nós fazemos assim pelo menos 4 paisagens. Ok. Agora a gente vai separar aqui, não é? Como eu disse, se vocês têm régua, utilizem a régua, mas até que ficou bonitinho. Então, vamos observar. Nós temos a nossa primeira imagem. O que vocês observam nessa imagem, crianças? O que vocês estão vendo nessa imagem? Imagem bonita, não é verdade? Olha, tem uns coqueiros, eu acho que é uma praia. Eu acho que é uma praia. Estamos vendo nessa imagem que nós temos aqui, como eu já disse, os coqueiros, nós temos, isso é areia, o céu, as nuvens e uma construção. Dentro dessa imagem que nós estamos observando, crianças, dentro dessa imagem, quais elementos são naturais? Naturais da natureza que não foi o homem que colocou. Quais? Estou ouvindo. Eu ouvi. Eu sei. Areia. Muito bem. Areia. Areia, elemento natural da imagem. O que mais nessa imagem você acha que é natural? Os coqueiros. Esses coqueiros aqui, ó, não foram plantados pelo homem. Veja, que maravilha. Imaginou? Estante coqueiro. Eu queria estar lá. Queria mesmo. Mas estamos aqui com vocês e eu também amo estar com vocês. Coqueiros. Muito bem. E areia, coqueiros, o céu, as nuvens também fazem parte. Dessa paisagem, o que não é natural? A construção. Lógico, essa construção humanizada, não é verdade? Então, vamos lá. Então, a construção. Paisagem 2. Vamos ver uma outra paisagem que eu não sei se vocês vão reconhecer. Que é isso, professora? O que é? Gente, é o deserto. O deserto é muito, muito quente lá. E só tem areia. Isso tudo é areia. E ela se movimenta conforme o vento vai batendo. Lá venta muito. E aí ele move a areia. Vocês acham que lá tem alguma coisa que seja humanizada? E eu acho que não tem jeito. Aqui a gente só vê areia e o céu. Então, são elementos naturais. Areia, o céu. Aqui a gente não está vendo nem nuvens, não é verdade? Tem alguma coisa aqui que seja humanizada? Vocês estão ficando espertos, meninos. Agora eu vou ver se a gente consegue fazer mais uma. Gente, quem queria estar aqui? Quem? Quem? Me diga. Pois é, aqui deve ter uma praia muito bonita. A gente vê aqui uma paisagem bem diferente das últimas duas que nós vimos. Nessa paisagem, a gente observa o oceano, a gente observa que tem montanhas, observamos aqui montanhas, né, ao fundo. A gente observa também muita construção, prédios, casas. Aqui a gente vê muitos barcos no mar. Então, é igual Ouro Preto, uma mistura de humanizado com a natural. Há uma mistura muito grande. Vamos colocar alguns componentes só para a gente relembrar o que é realmente natural e humanizado. A gente pode colocar nessa paisagem 3 aqui, que nós temos o mar, que é o oceano, nós temos as montanhas. Muito bem, o que mais? Vamos lá, o que vocês observam? O céu. Vamos colocar esse céu azul lindo.
que está aqui. E aqui a gente pode colocar os prédios, né, que são as construções, os barcos. Então, crianças, nós já definimos aqui o que é natural e humanizado. Vamos à nossa quarta paisagem. Olhem só. Veja bem, essa paisagem está diferente de todas as outras. Nós vimos uma paisagem que era totalmente natural, que era o deserto. Esses meninos são muito espertos. O deserto, que era tudo natural. Essa aqui, veja bem, é uma construção totalmente de cimento. Linda, muito bonita, mas totalmente humanizada. Aqui, o que a gente pode observar de natural? Vamos ver. Primeiro, vamos colocar o que tem de humanizado nela, é a construção. Isso. E o quê? Ela tem algum elemento natural? Algum? As nuvens e o céu. Esse é um elemento natural que acompanha todas as paisagens. Ele estará sempre lá. O céu, as nuvens, o sol, são elementos da natureza, são elementos da paisagem. Tudo que a gente observa, lembra que nós falamos que tudo que nós vemos, sentimos, cheiramos, ouvimos, faz parte dessa paisagem que está ao nosso redor. O céu e as nuvens fazem parte dessa paisagem. Mas nessa paisagem é o que nós temos de natural. Muito bem, crianças. Agora, eu quero fazer um desafio. Vocês vão fazer a sua própria pesquisa, fazer a sua própria tabela. Vocês vão olhar ao redor de onde você mora. Observem. Se não puderem sair para fora, olhem pela janela. Façam sua própria tabela daquilo que conseguem identificar de natural e humanizado. Combinado? Combinadinho. Ai, crianças. Felizmente, quando eu estou com vocês, o tempo passa muito depressa. Nossa aula está chegando ao fim. Chegou a hora de rever as aventuras de hoje. Espera aí. Aprendemos um pouco mais sobre o gênero textual cartas e como enviá-las aos nossos amigos. Conhecemos um pouco mais sobre as paisagens naturais e humanizadas. Conhecemos também algumas paisagens maravilhosas. Descobrimos um pouco mais sobre a linda história de Uberlândia, seus monumentos e suas escolas. Meus caros aventureiros, foi um prazer estar com vocês. Espero encontrá-los na próxima aula. Continue se cuidando, viu? Fazendo a higienização das mãos, assistindo às nossas aulas e desenvolvendo as atividades do portal da escola em casa. E as atividades complementares de seus professores, viu? Lembrem-se que todo esforço vale a pena e que o conhecimento é uma aventura fantástica. Até a próxima aula. Conto com vocês, hein? Tchau, turma. Beijos da professora Cris.